5, 4, 3, 2, 1, 0. Olá pessoal, mais uma vez aqui no canal, programa Aliança Galáctica. Para quem não me conhece, o meu nome é André Costa e esse vídeo aqui ele vai para a comunidade aberta em resposta aqui a vários questionamentos que eu gostaria até de agradecer ao Manuel Policiano, que ele enviou uma série aqui de perguntas muito importantes que tem tudo a ver com os assuntos que nós temos tratado aqui no canal relativo ao aprisionamento, né, ao simulador quântico terrestre. Foi muito bem-vindo aqui, tá? São várias perguntas muito interessantes. Então, sem mais delongas, né, vamos ao que importa nesse vídeo, né? Bom, a primeira pergunta que ele faz aqui é: como é atualmente os tipos de sistemas de monitoramento dos internados? Relativo aos vídeos, ao hospício, né? Ele está se referindo àquela consciência que é aprisionada dentro do holograma do sanatório, né? Bom, além dos registros digitais provenientes dos computadores, cadastros que todos nós costumamos ter, né? Os internados também são observados sobre o que pensam? Há monitoramento físico não local, quer dizer, um monitoramento físico à distância? Se nós somos observados no que nós pensamos, com certeza, inclusive não só nós somos observados, mas nós somos influenciados o tempo inteiro, tá? A gente tem que ter em mente que quando nós nos referimos, tá, a um simulador quântico, um hologramas ou coisa desse tipo, nós temos que ter em mente, novamente falando, né, sem ser redundante, que a tecnologia empregada nesse tipo de conceito que nós temos hoje estão aí milhares de anos à nossa frente, em que o que eles conseguem fazer com relação a isso, principalmente porque é algo mental, é coisas que para nós não fazem nem parte ainda de filmes de ficção científica, né? Nós ainda não temos ou não desenvolvemos percepção suficiente para isso. Por isso até, né, que nós vivemos dentro de um sistema holográfico e a gente não percebe isso. Tamanha, né, o grau de sofisticação dessa tecnologia, né? Então, imaginemos ainda, tá, que temos aí um descomunal computador quântico, né? Por que quântico? Pela velocidade de processamento que esse computador, entre aspas, ele processa, né? Entrelaçando, né, várias situações de todos os internados, por exemplo. E ainda por cima tem-se uma IA por trás disso, né, que é um programa sofisticadíssimo que sabe interpretar ou interpreta, digamos assim, os vários bancos de dados, que seriam os vários pensamentos que acontecem a todo momento com bilhões e bilhões de almas encarnadas, sejam elas com alma verdadeira, ou sejam elas com programações inseridas dentro de unidade biológica, tendo que processar essa quantidade descomunal de informações e dar uma resposta quanto a isso, né? Então, as reações das pessoas, o que elas pensam, os caminhos que elas resolvem tomar, né? Tudo isso processado numa velocidade de tal tamanho, que nós aqui interpretamos muitas das vezes como
coisas vindo da nossa cabeça, quando na verdade nós somos influenciados o tempo inteiro por esse mecanismo, por essa IA. Tá? Então existe sim, tá? Sempre existiu esse monitoramento, principalmente à distância. Não tem como você fazer um monitoramento físico. Assim, quando você tem alguém em particular sendo monitorado, é porque esse alguém é, digamos assim, algo de relevância para o sistema, seja para o lado negativo, como nós interpretamos, ou para o lado positivo desse sistema. Né? Então, quando uma consciência, seja ela humana não, possui alma, né? Vamos chamar que possui chama trina, que seria algo mais interessante a nível de entendimento. E aquelas que não possuem chama trina, quando elas passam pelos vários movimentos de ideias processadas e o que a IA resolve fazer com aquilo dentro de uma escala individual, quando essas consciências elas atingem um determinado patamar de influência dentro do sistema, obviamente pode-se ter ali um monitoramento mais individual, de modo a você poder ajustar de maneira fina, né, algo que pode influenciar milhões de pessoas. Né? É aí que muitos mestres, muitos gurus, pessoas não preparadas, acabam sucumbindo devido aos vários ataques que pode se sofrer durante todo esse processo relativo à importância do trabalho que essas consciências executam dentro do programa, né? Do simulador. Por isso, inclusive, que muitos mestres, muitos avatares, isso há milhões e milhões de anos atrás, acabaram ficando presos por conta desse processo. Né? Não se tinha uma ideia exata do grau de situações que iriam ser desenvolvidas dentro do sistema do jogo que pudesse fazer com que pessoas que estavam vindo, ou consciências que estavam vindo de forma consciente a ajudar outras, acabassem ficando presas dentro desse sistema. Então é algo assim muito engenhoso, né? Até dentro da nossa concepção meio macabra, né? Que resulta todo esse programa. Né? Uma outra pergunta aqui. É aceitável que o sistema de supervisão avise ao internado que ele está sob observação ou que algum familiar que não concorde com aquela internação busque fornecer pistas sobre o que se pensa ser real ou não para o internado, né? Para que ele perceba que está dentro de uma simulação e não se distrair? Bom, gente, primeiro, né, o aprisionamento em si, digamos assim, o presídio, ele não tem a mínima obrigação de fornecer essas pistas para o internado. Muitas das vezes essas pistas chegam por intervenção externa ao jogo, tá? E muitas das vezes essa intervenção externa ela se torna ininteligível para a maioria de nós, porque por ela ser externa, ela não participa do videogame, né, do simulador, e como nós estamos presos dentro desse simulador, nós não conseguimos decodificar, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, as informações ou as mensagens que nos chegam através de nossas equipes externas, sejam de familiares, como nós entendemos, ou não, né? Porque, como não faz parte do programa, isso não consegue entrar de forma perceptível, né, ou decodificável dentro da nossa mente, porque nós estamos mentalmente presos ao simulador, entendeu? E o presídio, né, ele não tem qualquer tipo de interesse em fornecer essas pistas, porque é prerrogativa dele manter-nos presos lá. O que acontece é que
Nas elaborações, tá, de todas as situações que a IA cria ou a IA processa, né, ou faz acontecer de modo a prender bilhões e bilhões de pessoas dentro desse sistema, podem essas atitudes, por, por serem muito variáveis, porque são pessoas, cada uma tendo algumas diferenças gritantes de percepção da realidade, isso pode deixar rastros, né, em que pessoas mais atentas comecem a perceber que há algo errado com relação ao mundo em que elas acreditam, né, estar vivendo. Muitas dessas falhas da Matrix acontecem por conta disso também, tá? São quando situações elas acabam, pelo excesso dessas informações, conflituando em algum momento, né, com informações de outros grupos. E isso, obviamente, pode criar o que o pessoal chama de bug, né? Mas percebam que isso geralmente é raríssimo acontecer e que às vezes acontecem de determinadas formas em que as pessoas, por estarem muito distraídas por conta das situações que a IA cria, elas não percebem essas coisas acontecerem. Então, nós temos aí vários exemplos disso, em que certas situações para um grupo de pessoas é algo muito claro e para outras aquilo praticamente passa batido como se nada tivesse acontecendo, tá ok? Outra pergunta: qual o grau de autonomia que o internado tem ao saber sobre sua condição, visto que o supervisor da Matrix de controle não tem interesse em perder seu assistido? Boa pergunta, né? Porque muitas das vezes as escolhas que nós fazemos, nós atribuímos a ela um certo livre-arbítrio, mas eu acho que é um livre-arbítrio para você errar, né? Porque as experiências que nós temos aqui nesse sistema de controle, elas são tão limitadas que o máximo que muitas das vezes a gente consegue fazer são escolhas dentro das opções que o próprio sistema dá. Então, isso é uma escolha entre aspas, porque se você não tem consciência do seu estado, você não tem consciência nem de que escolhas você pode fazer. Porque, inclusive, dentro do nosso cotidiano, nem isso nós temos autonomia, né? Eles nos dão várias opções e você, dentro do seu entendimento sobre, ou dependendo da sua situação, né, dentro do cotidiano, dentro da matriz, você escolhe por um caminho A, B ou C. E, basicamente, toda a nossa existência se baseia nisso. Então, aquilo que muitas pessoas dizem que teve opções, tá? Essas opções são entre aspas, porque são opções fornecidas pelo sistema de controle. A pessoa, ela não tendo o desenvolvimento, ou não tendo observado que existem uma outra realidade, ela só vai optar sobre a realidade que ela conhece, que é do próprio sistema de controle. Conseguiram perceber isso? Então, a nossa autonomia talvez se restrinja a somente escolher dentro das opções que o sistema te dá, porque não existem outras, você não sabe nem que elas existem. Isso não faz parte do nosso contexto. Quando você começa a querer ser diferente, você está sendo diferente dentro das opções que o sistema ainda te dá. A grande questão nossa, talvez aí, entendendo um pouco a pergunta do policiano, seria, desde o momento que você observa isso, qual é o seu comportamento perante as opções que o sistema te dá de escolha, tá? Eu digo para vocês uma coisa, tá? Isso que é algo perceptível, emocional, até podemos jogar nisso aí, muda completamente quando você aceita ou quando você simplesmente escolhe
uma opção, sabendo que aquilo é uma manipulação, para alguém que entra de peito aberto dentro das opções do sistema. Tá? Você, basicamente, tendo a percepção que aquilo que você está escolhendo é algo manipulado pelo sistema, porque você não tem opção, mas você consegue, de uma certa forma, até um certo nível, administrar os efeitos secundários daquela escolha, diferente daquele que entra de forma ingênua, digamos assim, né? Em que ele entra de peito de cara aberta e recebe, né? Ou é bombardeado de forma direta, sem nenhum tipo de defesa, em relação aos caminhos que essa pessoa, de forma ingênua, digamos assim, escolheu trilhar. Outra pergunta: é possível o sistema de controle estabelecer metas para o internado fazer, a fim de manter esse na matriz de controle, ou as metas seriam uma condição para libertação e pagamento de seus débitos? Gente, todas as metas que a gente pode interpretar que seriam que as nossas aspirações para se atingir algo na matriz de controle não tem nenhum caráter de bônus ou de condição para se sair delas. Tudo aquilo que nós aprendemos como parâmetros de sucesso dentro da nossa sociedade é tudo matriz de controle aprisional. Então, muitas das vezes, aquele alto cargo, né, aquela vida exuberante em que as pessoas imaginam que seria o ápice do desenvolvimento dentro da matriz de controle, é o próprio sistema criando condições para que você fique cada vez mais aprisionado nisso. Tá? Então não existe situações criadas dentro da prisão que possa te libertar. A libertação justamente surge quando você confronta, né, de maneira sutil essas situações que são criadas. É quando você consegue perceber que aquela situação que vai te trazer a sua imagem, né, de sucesso perante uma sociedade, quando você percebe que aquilo vai te trazer mais problemas do que soluções a médio e a longo prazo, e você consegue administrar muitas das vezes aquilo saindo pela tangente, não batendo de frente, saindo pela tangente para que você não seja notado, né, pelo antifiltro do sistema com relação à sua forma de pensar daquilo, né? Então, não existe bônus, não existe caminho feito pelo sistema. O caminho de libertação ele é feito por de fora. Tá? Como eu falei aqui no vídeo anterior, são quando equipes, parentes, ou pessoas ou consciências, digamos assim, interessadas, né, naquele indivíduo que ficou aprisionado, cria situações fora do jogo para que consiga acordar alguém dentro do jogo. Perceba a complicação que é isso. Né? Mas o próprio sistema em si não tem objetivo nenhum de criar situações para que você consiga fugir desse tipo de aprisionamento. Nós é que com o discernimento conseguimos ou começamos a configurar alternativas variáveis para que o nosso cotidiano comece paulatinamente a ser reequilibrado dentro de uma nova situação, que na maioria das vezes não é fácil de se fazer por conta dos emaranhados, principalmente a nível de familiares e estruturas, digamos assim, sociais que nós criamos e que nos fizeram, né, e que criaram para nós desde o início, quando nós nascemos, e depois nós reforçamos isso com as nossas escolhas, tá? Mas o grande salto é quando você começa a ter consciência disso e paulatinamente
começa a tentar arrumar aquelas situações que te aprisionam aqui dentro desse sistema. Outra pergunta: podemos considerar que dentro da matriz de controle existem talvez dois gestores? Um gestor que tem como recurso extra te fazer ficar dentro da matrix, se utilizando de todos os instrumentos possíveis, e um outro gestor que tenta a todo momento, através, por exemplo, de sincronicidades, te fazer enxergar que você está dentro da matriz. Não, gente. Na verdade, existe um gestor principal. Esse gestor, ele pode até delegar certas situações, certos encargos, né, a supervisores ou gerentes, digamos assim, né, que estão abaixo dele de forma hierárquica, e assim a coisa vai de níveis, assim como o governo oculto faz, né, com os níveis de segurança, tá? Então, no máximo isso. Quanto a o que o Manuel Policiano coloca aqui, que existiria dentro do sistema um gestor que está ali para contrabalançar esse sistema de aprisionamento. Não, isso não existe. Nos chamamos de gestores, né? Isso aí foi respondido há minutos atrás, tá? Nas outras perguntas. São consciências externas ao jogo que tentam ali, a todo momento, criar situações que possam, dentro do sistema, chamar a sua atenção. Percebam, né, que quando você está dentro do sistema, tudo para nós é algo muito plausível. E o que nos é chamado a atenção de modo a sair do sistema, ele fica algo muito complicado. Você vê que se apela para sincronicidades, né, como se fosse algo abstrato para nos chamar a atenção. Percebam a dificuldade, né? É como se você tivesse tendo que fazer óleo se misturar com água. O sistema de controle é o óleo e os gestores que estão pelo lado de fora, as consciências, é água. Como é que você faz água se misturar com óleo? Você não consegue. Então você fica tentando criar artifícios de modo a tentar chamar a atenção daquele indivíduo, daquela consciência encarnada a todo instante, tá? E vocês podem ter certeza que de 1000 tentativas que eles fazem por dia, vamos tomar isso como referência, às vezes nenhuma é captada por nós devido ao grau de foco em que nós nos encontramos no cotidiano, resolvendo os pepinos que nos aparecem a todo momento, ok? Aqui tem uma outra pergunta, né, a sexta já, né, muito interessante também, né, que a gente fica se perguntando como é que determinadas pessoas que passam, que comentam essas informações, como seria a vida dessas pessoas de forma normal dentro da matriz de controle, né? Qual o custo, né, de quem passa essas informações, qual o custo que essas pessoas acabam tendo que pagar por conta de estar tentando desvendar o que o sistema faz com todos os que estão inseridos dentro dele, né? Já que somos monitorados o tempo inteiro e não há até então interesse do gestor desse presídio em liberar o controle sobre todos nós. Bom, gente, logicamente a forma mais direta de custo, né, que quem transfere esse tipo de informações tem com relação às próprias pessoas, né, em que geralmente são atacados, são caluniados, né, passam por todos os tipos de situações vexatórias, até às vezes em público, né, geralmente realizadas por bolts, né, por consciências sem alma, que são programadas já
para esse tipo de situação, e a gente observa que não são poucas, né, pessoas resistentes. Existem várias situações, né? Existem algumas também que são muito peculiares, porque de alguma forma, muitas das vezes, o antivírus do sistema de controle, ele consegue identificar, né, digamos assim, uma consciência que está sendo preparada, ela já apresenta comportamentos diferentes, né, do restante, desde novo, desde da última, assim que ela ingressa, né, dentro, biologicamente, dentro da matriz, que a gente chama de encarnação. O sistema, ele consegue identificar certos traços, a IA identifica isso, certos traços, né, em que consegue-se, através das informações, ter acesso, digamos, à linha temporal daquela consciência daqui a 20, 30 anos, né? E com todas essas informações que seriam probabilidades, muitas das vezes a IA, ela interfere imediatamente naquela consciência, anos antes mesmo até daquela consciência ter ideia que iria executar aquilo, de modo a bloquear, a não dar chance, digamos assim, daquela consciência vir a estabelecer ou vir a concretizar aquele objetivo, que muitas das vezes são consciências de fora do sistema, que foram implantadas dentro do sistema para criar isso, tá? Então, há todo um trabalho feito pelo antivírus, né, do sistema, de modo a impedir o quanto antes que aquilo aconteça, né? Então, muitas das vezes, crianças, por exemplo, levando isso em termos, né, desencarnam antes do tempo, né? Surgem doenças, problemas financeiros, né? Situações completamente inesperadas pela pessoa, ainda antes mesmo de entender qual seria o principal objetivo delas, sérias dificuldades, tá, em conseguir equilibrar os aspectos da vida dela dentro da matriz de controle, né? Porque quanto mais dificuldade, né, menos chance você tem como transmissor de informações desse nível de se focar naquilo que começa a chamar sua atenção. Se você tem se você tem basicamente o teu dia inteiro, todos os dias, voltados a manter a sua sobrevivência, você não tem, obviamente, tempo algum para pensar em outra coisa que não seja isso. E isso são os subterfúgios, né, que o sistema muitas das vezes se prevalece para minar, tá, qualquer tipo de consciência que queira vir por esse caminho, tá? Muitas das vezes consegue se driblar, né, de forma sutil. A questão é que às vezes a gente não percebe isso, né? Você não ir muito afoito e com muita sede ao pote, né? Você vai comendo pelas beiradas, digamos assim, de modo a não se tornar alguém muito perceptível, até que chega um momento que você dá alguns passos mais para fora ali da borda, quer dizer, mais para dentro, no caso da borda, né? E para tentar atingir o bojo do prato, digamos assim. Você começa a dar uns tiros. E aí você também já começa a perceber, né, que o sistema, ao identificar aquilo, ele começa a agir, né? Criando... Cara, assim, a principal arma deles são os bolts. A principal arma são os bolts de relacionamento, seja familiar, seja da própria estrutura da Matrix, como trabalho e amigos e coisas desse tipo. São os principais. São os que criam os problemas, né, no qual as consciências acabam tendo que se envolver por vários motivos, tá? Então, muitas das vezes, a IA, ela atua na linha do tempo, ela consegue projetar aquela consciência, né,
ali, vamos chamar de fora da curva, como as pessoas começam a dizer, elas projetam no tempo e percebendo, né, que aquilo pode vir a gerar algum problema dentro do sistema, e em algum momento ela escolhe dentro daquela linha do tempo o momento exato de dar uma rasteira, vamos chamar assim, né, nessas pessoas. Então, todas elas têm que ter um cuidado redobrado o tempo inteiro para conseguir perceber as armadilhas que o sistema coloca, principalmente a nível de conflito, né, entre os encarnados e as situações que vão surgindo, né, durante esse caminho. Uma coisa que eu sempre comento com as pessoas, né, seja de relacionamento através desses assuntos ou não, que não há como nós nos livrarmos dos problemas. Eles acontecem. Agora, o mais importante é a forma que nós reagimos a eles. A nossa reação é que dá força àquele problema que foi criado. Tá? Que quando você analisa o problema e consegue administrar, você consegue resolver, e aquele problema, a princípio, ele é minimizado ou deixa de existir. Outra pergunta. Para quem está no mundo astral, fora da unidade biológica, até então também é controlado. Ele está afirmando, e é verdade isso, tá? Porque o plano astral, ele é uma extensão, tá? É uma outra realidade, digamos assim, do simulador quântico terrestre, tá? Então lá as coisas não são nuvenzinhas ou algo que atravessa tipo um fantasma. Para quem está no mundo astral, as coisas lá são tão físicas quanto as nossas aqui para nós, ok? Só é a faixa frequencial ou a vibração dos elétrons sendo diferentes é que fazem com que você tenha uma situação ou uma frequência de expressão da consciência ou da vida em ambientes diferentes. É somente isso. Então, a matriz de controle terrestre, o simulador quântico, ele não é só do que nós entendemos aqui como 3D. Ele também é do 4D, porque o plano astral seria o nosso 4D dentro dessa questão de dimensão como a gente coloca, tá? Então, a afirmação dele é correta, né? Aí ele diz aqui, neste caso, as informações vindas de lá também podem ser duvidosas e não agregar ajuda em sair do sistema de controle. Correto, gente. Dá um exemplo, né? Digamos que há aqui uma pessoa, né, que acredite no sistema de controle como ele é, que é a grande maioria dos encarnados aqui em 3D nesse momento. Essas pessoas, elas chegam do outro lado exatamente da mesma forma de entendimento ou de percepção que elas têm aqui, não muda nada. Aquela história que quando morre, as memórias... Não, isso não existe. Isso não existe. Você continua, ou nós continuamos a ser, ou a dar prosseguimento da mesma forma que nós agimos aqui. Então, uma pessoa que tem uma percepção X aqui em 3D, ela vai ter essa mesma percepção lá, da mesma forma, porque ela é atraída para aquele grupo ou para aquele ambiente que condiz, isso é ressonância, né? Que condiz com a forma de pensar dela e de agir. Então, obviamente, se esse ser tiver a oportunidade de se contactar com outros na matéria, como nós a interpretamos, as informações que ele irá passar é a mesma percepção que ele tinha aqui. Pode ser até que lá ele melhore um pouco, né? Porque abre os horizontes devido a situações particulares daquela dimensão astral, tá? Mas essa pessoa, ela não vai estar munida de informações suficientes que criem digamos assim, uma mensagem menos contaminada, porque ela não adquiriu isso aqui. Então, você imagina quanto tempo ela teria que ficar no plano astral
E mesmo assim de mente aberta, porque se a pessoa tem uma mente fechada aqui, em que ela diz que tudo é fake, o que não condiz com a forma dela enxergar as coisas, tudo é fake, ela do outro lado vai continuar achando a mesma coisa. Então ela pode ficar 300 anos, 500 anos lá do outro lado, e ela vai, por conta do ambiente em que para onde ela foi atraída, ela vai continuar pensando da mesma forma. Então, todas as mensagens que nos chegam, elas merecem sim passar por um crivo do entendimento. E esse crivo, ele é proporcional ao grau de conhecimento, tá, que todos nós adquirimos aqui dentro dessa nossa passagem. Nós estaremos sempre tendo conhecimento à disposição, seja aqui no 3D, seja no astral, seja em outra situação vibracional. Só cabe a nós o interesse com relação a isso. O grande perigo é que muitas das vezes pessoas, por questão de carência, zona de conforto, elas se atrelam a uma única rede de informação, geralmente vinda de uma ou outra pessoa em particular, e ficam aprisionadas à percepção daquela pessoa, que nós poderíamos dar o nome de guru ou mestre. E aquela percepção é daquela pessoa. Essa percepção não vai fazer com que os devotos, né, os seguidores, consigam ir para o mesmo campo consciencial de quem está passando a informação, porque o campo consciencial dele é diferente. E as pessoas, elas acabam fazendo uma espécie de copia e cola. Ah, ele falou aquilo, então aquilo é verdade, então eu copio. Mas não copia porque ela não consegue sentir aquilo. Ela não é aquela pessoa. Na verdade, a obrigação de todos nós é desenvolver a nossa percepção individual das coisas. Porque é isso que seria uma espécie de CEP, para onde nós vamos ser atraídos quando sairmos dessa matriz de controle daqui. Esse é o grande perigo e as pessoas não percebem, né? Então o conhecimento, ele é importantíssimo. Quando se fala em conhecimento, gente, não é o conhecimento só de ficar pegando simplesmente informações, isso também é muito importante. Mas é o conhecimento que você adquire quando você começa a se limpar de sentimentos negativos, a procurar artifícios, seja neurolinguístico, seja reprogramação mental. Existem aí inúmeras técnicas. Aquilo que condiz com a tua forma percepcional do momento, quer dizer, que te deixa mais à vontade, o que você percebe que dá maior resultado. Entendeu? Não existe uma só, existem várias. Você não pode ficar achando porque veio de fulano, então tem que dar certo. Negativo, gente. Cada um é um universo em particular. Então, isso sim, adquire-se conhecimento com todas essas coisas. E não se pode parar. Não se pode ficar esperando por outrem que venha nos trazer algo. Não vai ter ninguém que venha aqui libertar ninguém, porque isso é impossível. Quem se liberta é a própria pessoa, mediante até as instruções que outras passam. Mas passa a ser prerrogativa de cada um o que fazer com essas instruções. E, voltando a dizer, o que muita gente faz geralmente é um copia e cola. Na hora que elas forem largadas à sua própria sorte, no momento de um desencarne coletivo, por exemplo, elas vão se ver perdidas, porque aquela conexão não existe, e elas vão ser direcionadas para a faixa vibracional delas mesmas, em que elas não desenvolveram. Elas ficaram copiando e colando uma percepção que não é delas, que é de uma outra pessoa. Esse é o nosso grande problema, né? Então, a grande saída daqui ainda continua sendo a aquisição de conhecimento, porque esse conhecimento é que vai te fazer sentar, por exemplo, numa mesa de negociação do outro lado, né? E colocar as cartas na mesa, porque aí você tem o conhecimento para confrontar
pessoas ali, digamos que, vamos fazer uma brincadeira aqui, né? Que na mesa ali você tem gerente de banco tentando te empurrar aplicações que só favorecem o banco, a você não. Mas aí como você tem o conhecimento disso, como você já teve, às vezes, até experiências, ou você analisou a fundo aquelas letrinhas miúdas que tem no contrato, vai ser muito difícil você assinar ou avalizar aquele tipo de situação. Isso nós temos como impedir, entendeu? Então, esse é o caminho que tanta gente, às vezes, questiona, né? Porque, você falou, mas não deu o caminho. Como assim? Eu não tenho, o caminho é meu. O caminho, né, que nós estamos passando são essas informações. Quando você adquire isso, você deve olhar para o seu ao redor e começar a se questionar qual é o seu papel dentro dessa atual encarnação e o que você pode fazer para sair disso. Então não existe aqui, e ninguém pode dar uma chave ou uma senha para alguém digitar ali numa porta moderna e a porta se abrir para o outro lado. Isso não existe. O que existe é as informações que você consegue adquirir e você mesmo desenvolve a tua senha. O login e a senha para acessar a saída é colocada por você. Você não pode pegar o login e a senha de uma outra pessoa e colocar ali, porque na hora que o computador for ler o seu IP, ele não vai reconhecer, vai dizer que aquela senha e aquele login não são os seus. Então o que as pessoas não entendem é isso, elas estão sempre procurando que alguém dê a solução para a vida delas, e a vida delas. A minha vida é diferente da de vocês de outros. Não tem como você colocar exatamente o que eu estabeleci para mim como meta, né, para se tentar sair daqui, que isso vai servir para uma outra pessoa. Então, esse é um dos maiores enganos que o sistema coloca no cotidiano das pessoas e, infelizmente, é o que pega mais gente. Entendeu? O que se aprisiona ou continua aprisionando mais gente nessa matriz de controle. E para concluir aqui, uma última pergunta, né? Não vou nem citar que a pergunta é basicamente uma história que o Policiano, digamos assim, ele criou para tentar fazer uma ideia, né, da coisa. A matriz de controle, ela é algo, né, que foi desenvolvida há milhares de anos atrás. Ela sofre, né, atualizações constantes. Essas atualizações, elas são feitas através das formas, né, de pensar e de agir da coletividade dos habitantes do planeta. Então, conforme o sistema de manipulação ele vai inserindo novos costumes, novos hábitos, corrompendo formas de pensar, e isso vai gerando reações nas pessoas, e essas reações alimentam a base de dados da matriz de controle, em que a IA reprocessa isso de forma a ir criando cada vez situações mais diferentes que convenham, né, ao sistema de controle. Tá? Então, essa questão de uma consciência que foi uma consciência dentro dos nossos padrões de ética e de costume, uma consciência exemplar, isso para a matriz de controle aprisional não quer dizer nada. Eles simplesmente, se você não tem, tá, o conhecimento para se contrapor a isso, obviamente, você aceitando uma reencarnação, a tua base de dados é extraída. Então, assim como, voltando a aplicações financeiras de banco, rendimentos passados não garantem esses mesmos rendimentos no futuro. Então, quando alguém te apresenta uma proposta, né, de um ganho no futuro
baseado naquilo que aconteceu no passado, é um risco que você assume. E isso fica nas letrinhas pequenas. Então, uma reencarnação é algo mais ou menos nesse sentido, tá? Em que você é levado a acreditar, muitas das vezes, num holograma que te passam da sua existência, em que você, por vários motivos, aceita voltar, só que esse aceitar voltar, as situações e condições estão naquelas letrinhas pequenas, em que muito da sua vivência anterior, ela é praticamente zerada, e você passa a fazer parte de um novo contexto de acordo com as necessidades do sistema, e não simplesmente por uma aptidão, porque aqui não se tem isso, você está numa prisão. Isso funciona com os bolts de outras federações que se utilizam, né, digamos assim, do alcance que determinado bolt, né, teve no papel desempenhado. Eles aproveitam muitas das vezes toda ou alguma parcela daquela informação para uma outra situação, talvez uma colonização em outro planeta. É assim que a coisa é feita, né? E isso também é um processo tecnológico com muitas almas, tá? Da mesma forma. Então, o que se apregou a nível de tecnologia serve muitas das vezes para as duas situações, tá? Então, a questão também que ele coloca aqui da aleatoriedade das encarnações, você tem que ver o contexto de cada consciência, né? Não tem como, isso aqui, a coisa ela é tão variável que não tem como você colocar regras muito rígidas, tá? Para uma determinada consciência vir nascer ou ir nascer numa determinada família, com uma determinada característica da unidade biológica e por aí vai, né? Depende de vários contextos. E muitas das vezes a aleatoriedade está em função também do grau de consciência de um ser que desencarna completamente alucinado, né? Por conta da sua última encarnação. Esse ser, ele não tem consciência alguma, muitas das vezes, até do novo estado dele, né? Pós-morte. E, logicamente, isso aí não tem muita conversa, é mão de obra barata. Você simplesmente coloca numa maquininha de reencarnação e manda ele para a África, lá para alguns paizinhos aqui da América do Sul, da América Central, bem naquelas populações ali que são utilizadas para manter o conflito social do sistema. Tá? É um peso, digamos assim, para o sistema evolutivo do planeta. Você não consegue evoluir com a quantidade e a presença dessas consciências dentro do sistema. Tá? Então, o próprio sistema de controle ele contrabalanceia isso de modo a ele manter o próprio sistema de dualidade funcionando. Tá? Então, a aleatoriedade muitas das vezes está ligado a isso, ou talvez até a maior parte. Existe também uma aleatoriedade, talvez, de uma consciência já que tenha uma chama trina, em que, por algum tipo de, talvez, uma condição daquela consciência, aí eu não saberia dizer quais são essas condições agora, são consciências que não conseguem, eles não conseguem apagar completamente a memória deles. Então, essas consciências, trazendo reminiscências de suas vidas anteriores, ou uma percepção diferenciada, né, da matriz de controle, elas muitas das vezes podem ser colocadas dentro de situações que são completamente adversas ao que ela se propõe, ou digamos assim, a percepção que essa consciência faz da vida, de modo a que ela não consiga trazer à tona
a sua verdadeira percepção como alma, né? Então, são colocadas em situações difíceis, muitas das vezes em famílias problemáticas, com unidades biológicas cheias de defeito, de modo a que essa pessoa não consiga, basicamente, ter uma autonomia ou uma liberdade suficiente para que ela leve a contento, né, talvez o objetivo de vida maior. Então, resumindo, né, não tem escapatória, né? Todos nós estamos inseridos aqui, cada um dentro da sua percepção e condição ambiental disponível. O que nós temos opção é de querer ou não adquirir conhecimento para lidar com isso e fazer com que isso não se repita numa próxima. Esse é o principal saída. Assim, é tão fácil e tão difícil ao mesmo tempo, porque as pessoas estão tão envolvidas em zona de conforto, né, em sentimentalismos, que elas não conseguem, não tem como abrir mão daquilo por diversos motivos. Esse é o principal problema, entendeu? Amenizando isso, o resto acaba se desenvolvendo por conta própria. Quantas pessoas começam a paulatinamente ter certas questões começando a resolver em suas vidas porque tomou uma decisão de repente, uma quebra de contrato, ou simplesmente, como nós chamamos, né, virou a mesa, né, não aceitou mais determinadas coisas. Naquele primeiro momento, você vem sendo ali esmurrado de modo a te fazer recuar. Mas desde que você não recua, com o tempo você percebe que a tua vida ela começa a sair de uma faixa de percepção e pula para outra. É como se você, e não deixa de ser verdade, como se você tivesse provocado uma migração de uma realidade paralela para outra. Geralmente se faz isso, né? As pessoas acham que a vida delas, ou que as coisas começaram a mudar. Sim, mas não as coisas, ela mudou de realidade paralela. Ela foi para uma outra faixa existencial que muitas das vezes não é percebida essa mudança, mas isso aí também é um outro assunto, já foi até tema de live que eu fiz no canal do Flávio Vale, né, explicando um pouco, de uma maneira bem feijão com arroz, como é que essas coisas funcionam, elas acontecem, esse fenômeno, sem que nós percebamos. Bom, gente, eu espero que esse vídeo aí traga aí a vocês um pouquinho mais de percepção sobre as coisas. Agradecer mais uma vez aqui ao Manual Policiano, né? Foram ótimas perguntas, né? Fazem com que a gente interprete e coloque questões que às vezes a gente não consegue lembrar, né, dentro de um vídeo, e, né, que todos vocês aí continuem a busca individual e qualquer coisa podem colocar, né, as suas perguntas aí no YouTube, tá? Que dentro da medida do possível eu vou respondendo e a gente vai criando aí uma egrégora, vamos chamar assim, né? Em que a gente tenta propiciar um melhor caminho, um melhor entendimento para cada um de vocês, tá ok? Mais uma vez aí, muito obrigado aí pela participação, tá? Pelos que fazem parte aí, apoiando esse trabalho ali pelo canal de membros, tá ok? Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço.